Primeiro, é um modelo extremamente paternalista, né? Um modelo onde o profissional é quem sabe, é o expert, e o paciente deve apenas cooperar com aquele que sabe. Né? Isso vai bem de ponto com aquela relação bilateral que eu falei no começo. É um modelo em que o paciente é passivo, submisso, daí o termo. A informação é propriedade exclusiva do profissional de saúde, no caso que eu estou falando do profissional médico. Né? E aí eu lembro bem de uma situação emblemática, isso aí eu passei no concurso de professor, auxiliar, no departamento de Bíblia, passei a trabalhar com alguns professores mais tradicionais, né? E, de certo modo, num certo dia, um jornalista nos procurou, né, para dar uma entrevista sobre um determinado assunto. E aí eu já estava analisando a entrevista, e esse professor chegou e disse: você vai dar essa entrevista? Não, mas conhecimento médico não está falando assim em rádio, televisão, não. Conhecimento médico, eu só dou uma entrevista, conhecimento médico é algo do médico, não interessa mais esse conhecimento técnico-científico para a população, e ainda mais por um meio extremamente leigo que é um canal que era uma emissora de rádio. Né? Uma emissora de rádio. Ele disse: olha, eu só dou uma entrevista quando eu peço autorização ao CRM, e o CRM me autoriza a dar essa entrevista. O que é que está aí por trás? Essa ideia de que a informação científica é algo exclusivo, é algo exclusivo do médico. E só o médico cabia deter essa informação científica. Ora, isso é completamente diferente do que acontece hoje. E todo mundo tem acesso à informação científica. A informação científica está lá, independente do médico estar ou não na entrevista, e hoje os médicos estão e devem estar na entrevista, são estimulados a conversar com a população sobre os mais diversos problemas de saúde. Né? Então, essa informação médica, essa informação científica, essa informação na área da saúde está lá absolutamente disponível. Né? Mas, no modelo tradicional, o médico é que deveria deter essa informação. Portanto, né, nesse modelo, a prática clínica é uma prática mais fechada. E o objetivo fundamental das práticas de saúde, que eu estou chamando particularmente a atenção da prática do médico, né, seria fazer uma abordagem que permitisse encontrar pistas para o enquadramento daquela queixa do paciente em um determinado diagnóstico. Esse é o objetivo fundamental da consulta dentro do modelo clínico tradicional, que é você encontrar o diagnóstico daquela condição que levou o paciente a me procurar. Muito bem. Para exemplificar isso, nós temos aí um clássico, né, da literatura, né, eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, alguns já leram, né, que é A Morte de Ivan Illich. Eu recomendo esse livro, porque esse livro ele escreve de forma contundente, né, e faz reflexões contundentes sobre o modelo tradicional de prática clínica, e, repito, ainda hoje é muito presente no nosso dia a dia. Né? Então, aqui só para falar um pouco, só para rapidamente, né, aqui o livro se trata de um jurista que está com uma doença grave, uma doença terminal, reversível, né? E ele procura um profissional de saúde e nessa parte ele descreve um encontro com esse médico, né, que o atender. Né? Então, o que é que ele diz? Tudo se passou como previa e como se passa sempre. O ar cultural não seu conhecido, a percussão, a ausculta, as perguntas de praxe, que pediam respostas formuladas de antemão. E a importância que dava a entender. Basta que se submeta a nós, tudo resolveremos. Sabemos muito bem como se resolve esses casos, sempre da mesma maneira, para qualquer paciente. Então, bem expressivo o modelo centrado no médico
e sem nenhuma atenção, sem nenhuma consideração à demanda e à intermediação com aquele que lhe procura. Bom, e aqui no final ele diz que ele faz uma pergunta ao médico e o médico finalmente responde: eu já disse ao senhor aquilo que considero necessário e oportuno. A análise da urina indicará o restante. E fez uma saudação desse tipo. Ou seja, uma resposta vaga e não vai de encontro à inquietação de fato que o paciente tinha, que no caso era o temor de ter uma doença grave e irreversível, e os desdobramentos na sua vida social, uma vez dado esse diagnóstico. Bom, aqui o Álvaro vai falar um pouco sobre isso, eu vou falar rapidamente, mas essa diferenciação entre o modelo tradicional e o modelo desejável de prática requer uma compreensão do que é illness e disease, né? Illness de enfermidade, né? Illness tem a ver com a nossa sensação de sentir-se doente. Né? Quando a gente tem uma determinada doença, nós temos a doença como descrita nos livros, qualquer tratado, Harrison, que é um conjunto de sinais, sintomas, critérios diagnósticos dessa doença. Isso aí é uma abstração teórica, né? Assim, é como se todo mundo tivesse aqui, do mesmo forma, do mesmo jeito, na verdade não é bem assim, mas é uma referência, obviamente, para darmos um determinado diagnóstico, estabelecer um determinado tratamento. Mas, além dessa doença em si, esse arcabouço de sinais e sintomas, nós temos tão importante, talvez mais importante, é a nossa experiência de estar doente. Então, o que eu faço com aquilo que está me acontecendo? E, aliás, um conceito importante de saúde, né? Talvez o conceito melhor de saúde é a experiência de sentir-se doente ou não. Eu posso ter uma doença, como descrita no livro, né? Posso ter diabetes, e como me sentir doente. Eu posso não ter nenhuma doença, que a gente vê isso na prática clínica, e me sentir extremamente doente. Ou seja, a sua auto-percepção do que está acontecendo consigo, talvez seja o jeito que melhor indica essa condição de saúde. Muito mais do que a presença de uma doença em si, como descrita no livro. Diagnosticado com um determinado recurso de diagnóstico, mais urina, exame de imagem, etc. Então, esses dois pontos, a disease, esses dois pontos, o que acontece conosco uma vez temos uma determinada doença, é fundamental. Né? Então, enquanto que a doença é algo generalizável, é uma generalização, uma abstração teórica, o sentimento de ter uma doença, o sentir-se doente é algo extremamente individualizado. Nunca é igual. Meu diabetes nunca vai ser, ele diz respeito à minha experiência de ser diabetes, igual o diabetes de outra pessoa. Okay? No modelo tradicional, a gente é o modelo técnico-científico, esse onde predomina o conhecimento científico. O que é destacado fundamentalmente é a doença. Né? Então, o nosso foco fundamental se dá em cima da doença, ou seja, nós damos pouca atenção à illness. Mais ou menos assim. Né? A forma positiva, baseada na doença, baseada no problema meramente técnico. Né? Que é essa, né? Já me disse que se você não parar de fumar, peço para não retornar mais a gente consultório. Isso era muito comum com os médicos mais racionais. Infelizmente, isso aí está sendo esperado, mas isso aí existe. Olha, se você não deixar de fumar, não volte mais aqui. Não interessa, quer dizer. Então, o foco meramente no aspecto técnico, né? Deixar de fumar. Aquela pessoa não tem outras dimensões, tem outros demandas na sua consulta, não deixar de fumar. Bom, então as consequências do modelo tradicional, nós temos esse modelo profissional que dá uma ênfase aos aspectos técnicos, então biotécnico, né, a fragmentação, se reduz a prática médica aos aspectos meramente biológicos, né, e aí uma coisa está interligada a outra, a sedução pelos aparelhos, pela tecnologia dura, né,
E um dos elementos fundamentais, destacado, que é o ponto da nossa apresentação, que seria a negligência com a comunicação. Obviamente que, no momento desse tipo, você tem muito espaço para uma comunicação eficaz, uma comunicação profícua. Né? E é um modelo que, reconhecidamente, até por esse aspecto da seleção de aparelhos, da tecnologia, é um modelo de custo extremamente elevado. E assim eu poderia dizer que, em outras palavras, que é um modelo tradicional de prática, um modelo flexibiliano, um modelo biolímpico, um modelo biotécnico, científico, etc. Tem mais nomes desse tipo de modelo. Ok. Mas, claramente, fruto de todas essas mudanças que o mundo está mudando, nós também estamos rumando para novos paradigmas das práticas de saúde. Ou seja, para um modelo de saúde que não seja de prática de saúde, que não seja mais centrado no médico, mas centrado no paciente. Então, trata-se de um modelo que já tem sido razoavelmente conceitualizado, e que tem sido, inclusive, avaliado em pesquisas, tem sido introduzido na educação, dentro da década de 80. Já temos 20 anos, mais de 20 anos de uso prático desse modelo. E eu diria que o que nós falamos hoje acerca de habilidades de comunicação está completamente inserido dentro desse novo modelo, sendo dentro do ideário desse novo modelo de prática de saúde. Vamos mostrar um pouco, falar um pouco sobre isso. Então, no modelo contemporâneo, no modelo que supera o modelo tradicional, nós teremos um foco não somente na doença, na pesquisa, mas um foco também na Minas, na enfermidade. Abordaríamos igualmente não somente a doença em si, mas o cientista diferente. E a exploração passaria a ser um processo de análise, então, não somente da doença, mas também da experiência que está doente. Portanto, nós compreenderíamos a pessoa como um todo. Né? E se, como eu mostrei hoje, o que pauta como contemporâneo são as relações interpessoais múltiplas, sem esse aspecto unidirecional, a prática clínica vai estar sempre pautada em busca de plataformas de entendimento. Né? Portanto, é um modelo que tende a melhor reforçar a relação com o paciente e um modelo que vai trabalhar muito dentro de uma concepção mais realista sobre os problemas de saúde. É a questão, por exemplo, da abordagem do paciente terminal. Era muito difícil, até tanto tempo, a gente discutir com o paciente de um momento de parar, de parar determinados procedimentos que são considerados procedimentos que não trariam nenhum desdobramento de melhoria da condição daquele paciente, de redução do sofrimento daquele paciente. Mas hoje isso é uma prática necessária, ou seja, é necessário você trabalhar realisticamente os desfechos possíveis e desejados para um determinado tipo de paciente. O método clínico centrado no paciente, ele encoraja os pacientes a relatar seus primeiros inquietações, com as ideias do paciente sobre o que está mal dele devem ser cotejadas, seus receios sobre o fato de estar doente, o impacto da doença na sua funcionalidade, suas expectativas sobre o que pode ser feito para o momento. Para tudo isso, tem técnicas específicas. Daqui a pouco, na apresentação lá, e depois na discussão, nós vamos comentar algumas técnicas. Eu também, muito rapidamente, vou falar um pouco sobre isso na minha apresentação, que já está chegando aos momentos finais. Não é isso, pacientes? Okay. Bom, lembrar que quando a gente fala método clínico ou método de prática clínica centrado no paciente, nós não estamos falando na prática clínica ou na consulta controlada pelo paciente. Isso aí é outra coisa. Isso aí já é uma distorção do método centrado no paciente. Isso do outro lado, é uma situação que pode ser comum, principalmente na prática privada. Aquela história de que você está sendo pago para fazer o que eu quero, para
pedir o exame que eu quero, para tomar determinadas decisões que eu quero, etc. O método clínico centrado no paciente não tem nada a ver com isso. E aí é importante a gente chamar a atenção para esse quadro. Existem várias possibilidades, né, em relação ao profissional paciente. Né? Tem uma, aqui nós temos nessa casela o controle médico e o controle do paciente. Aqui o controle é a participação do médico e aqui a participação do paciente. Você tem, nessa medicina mais utilizada, não vai na cara, para ver o que quer, né, para fazer o exame que quer, etc, etc. Né? Nós temos um controle médico extremamente baixo, né, e um controle do paciente extremamente alto. Então, é uma medicina de consumo. Podemos ter uma situação em que o controle do médico é alto, mas o controle do paciente é muito baixo. É um médico tradicional, né? Não queremos isso. Nós queremos o quê? Tendo aquele gráficozinho do mundo contemporâneo, as provas da mutualidade, nós queremos esse. O controle do paciente é alto e o controle do médico também é alto. Ou seja, a participação do médico é importante e a participação também do paciente é importante. Então, a casela da mutualidade. Bom, então, nós vamos aí tentando, nesse movimento, introduzir, praticar esse novo modelo centrado no paciente. E aí nós nos remetemos às consultas clínicas. Né? A consulta é o elemento fundamental da prática clínica, né? O encontro do paciente. Para ter uma ideia, nós fazemos, ao longo de nossa vida, nós como profissionais, nós fazemos algo em torno de 200.000 consultas. Então, é o nosso ativo principal, é a consulta, é o encontro com a pessoa que nos procura por algum problema de saúde. Né? Muito bem. Por que habilidades médicas são cada vez mais importantes? Além daqueles aspectos históricos, evolutivos, que eu já falei, nós temos um outro dado contundente, que é o dado de que a consulta médica, ela, no mundo contemporâneo, está extremamente problemática. Ou seja, a consulta é o nosso principal ativo, é o nosso principal instrumento de trabalho, mas esse ato de consulta está errado de problemas, né, de limitações. Né? E isso tem sido muito bem documentado na literatura científica, em estudos apreendendo muito bem essa realidade. Vamos falar de alguns problemas encontrados nesse estudo em relação às consultas. Né? Primeiro, mais da metade das queixas dos pacientes nas consultas não são exploradas pelo médico. Ou seja, o sujeito vai lá numa queixa, o médico não dá nem atenção àquela queixa, ele sai sem sua queixa ser efetivamente abordada, enfocada, contemplada pelo profissional de saúde. 45% das preocupações dos pacientes em relação à sua doença não são exploradas. Ou seja, illness, 45% dos casos, illness não é explorada na consulta. 2/3 dos problemas psicossociais, também bem dentro disso aqui, não são considerados também nas consultas. E em mais de 50%, mais da metade das consultas, médicos e pacientes, um estudozinho que terminava a consulta e perguntava ao paciente qual era o seu principal problema, e perguntava ao médico também qual era o principal problema daquele paciente. E às vezes tinha concordância entre o que o médico achava e o que o paciente achava, né, acerca do principal problema. Então, em mais de 50% das consultas, não houve concordância quanto à identificação do principal problema. Ou seja, o médico achava que o problema era X e o paciente achava que o seu problema era Y. Bom, então, isso é extremamente preocupante, né, se considerarmos que a satisfação dos pacientes tem relação com o modo como o médico aborda um determinado problema. Então, se for assim, nós temos razoavelmente uma explicação para o alto nível de insatisfação dos
usuário do sistema de saúde em relação às consultas, em relação às nossas práticas de saúde. E esse nível de satisfação, ele tem, do paciente, né, ele tem influência direta sobre os resultados de saúde obtidos. Ou seja, esse nível de satisfação com o atendimento tem a ver com o tempo de recuperação da saúde, tem a ver com a solicitação de exames complementares. Ou seja, se mostra que quanto menor o nível de satisfação, mais exames aquele paciente vai fazer. Mais recursos aquele paciente vai consumir no sistema de saúde. E quanto menor o nível de satisfação, né, maior o tempo de consulta. Então, veja, a consulta médica está problemática, a consulta médica ela não dá conta das demandas do paciente, dos problemas suscitados pelo paciente. Isso gera uma insatisfação, e essa insatisfação vai prejudicar, vai interferir negativamente nos resultados do ato médico ou das práticas de saúde.